atrai, nada mais nos satisfaz, nada pode nos distrair. Tua presença está aqui, tua presença está aqui. E quando a terra com o céu canta, e ao louvor dos anjos se junta, o que se ouvirá em alto som, cantando ao Rei uma canção, cantando ao Rei uma canção. Reunidos num só lugar, tua presença nos atrai, nada mais nos satisfaz, nada pode nos distrair. Tua presença está aqui, tua presença está aqui. E quando a terra com o céu canta, e ao louvor dos anjos se junta, o que se ouvirá em alto som, cantando ao Rei uma canção, cantando ao Rei uma canção. Santo, os anjos cantam santo, santo é o Senhor, digno de louvor. Os anjos cantam santo, santo, santo. Os anjos cantam santo, santo é o Senhor, digno de louvor. Os anjos cantam santo. Vamos na igreja, santo, santo. Os anjos cantam santo, santo é o Senhor, digno de louvor. Os anjos cantam santo. Mais uma vez. Hey, santo, os anjos cantam santo, santo é o Senhor, digno de louvor. Os anjos cantam santo. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro,
Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Vamos lá, igreja, declare. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Feche os seus olhos e declare isso. Digno é o Cordeiro que venceu. Vamos lá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é. Erga as suas mãos ao céu e declare: digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Quem tem acreditado em nosso relato? E quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como uma tenra planta e como raiz de uma terra seca, não tem forma nem formosura, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devemos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com tristeza, e nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada, mas certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões,
Ele foi esmagado por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos açoites que os feriram, nós somos curados. Todos nós como ovelhas temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. É por isso, igreja, é por isso que nós declaramos que ele é santo, é por isso que nós declaramos que ele é digno, é por isso que nós declaramos que ele é grandioso, é por isso que nós estamos aqui. Esse culto, igreja, esse culto não é somente para receber, esse culto é para você se entregar diante da face do seu Deus. Entenda o que nós estamos cantando, entenda o que nós estamos declarando. Digno é o Cordeiro que venceu, digno é o Cordeiro que venceu a morte, que venceu o mundo, que venceu as transgressões, que venceu o pecado, que venceu a Satanás. Ei, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Vamos lá, cante com todo o seu coração. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Seja tocado pelo Espírito Santo nesse instante. Vem, Espírito Santo, sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, Senhor. Digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Vamos lá! Ei! Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é, vamos lá, igreja! Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro que venceu. Não se canse de cantar, não, vamos lá. Digno é o
Digno é o digno é o digno é o é essa igreja que o Senhor procura, a igreja que o adora em espírito e em verdade, a igreja que o busca incessantemente. É essa igreja que os olhos do Senhor está a procurar por toda a terra, a igreja que o anseia, a igreja que o deseja, a igreja que o deseja mais do que todas as coisas. Oh, digno é o digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Oh, aleluia! Oh, santo, 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 santo. Aplauda o nome dele, declare santo, 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 santo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 12, eu vou ler a parte B do versículo 12. Desculpa, a parte B do versículo 48, capítulo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, eu vou ler aí a parte B do versículo, amém? Diz o seguinte: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido, amém? Amém? Glória a Deus, amém. É importante que vocês entendam. É importante que nós entendamos aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. O contexto desse versículo aqui, a palavra do Senhor, ela fala sobre o servo leal, o servo infiel. Aquele servo que o seu Senhor saiu, não tinha dia, não tinha data, não tinha hora para voltar. Mas aquele servo que continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer, aquilo que ele precisava fazer, honrando o seu Senhor, esperando a volta do seu Senhor. Mas ele também fala do servo infiel, aquele que não sabia o dia, não sabia a hora que o seu Senhor iria voltar, e foi fazer o que ele queria, do jeito que ele queria, da maneira que ele queria, na maneira a qual era a vontade dele. E a palavra do Senhor, ela, no finalzinho aqui, ele fala, né, a quem muito se foi dado, muito será exigido. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui nessa noite. Essa é uma palavra que Deus me deu um dia que o bispo Rosemir estava ministrando aqui durante esse ano. Não lembro o dia, não lembro a data específica. Mas durante essa semana foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração. No dia que o bispo estava ministrando, e eu fui anotando no meu bloco de notas. E eu creio que Deus tem algo poderoso para revelar as nossas vidas aqui nessa noite. Amém? Então guarda esse versículo no seu coração. Vamos lá para Lucas 19, um pouquinho mais para frente aí. Evangelho de Lucas, capítulo 19, eu vou ler a partir do versículo 12. Diz o seguinte: e assim contou-lhes Jesus: certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar.
convocou 10 dos seus servos. Repita comigo, por favor: 10 dos seus servos. Amém. Guarda esse número aí. A cada um confiou uma moeda de ouro e, orientando a todos, lhes disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entre mentes, seus súditos o odiavam e por isso mandaram uma delegação atrás dele, protestando: não queremos que este venha a reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou: muito bem, servo bom, e por teres sido leal, no pouco governarás sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro, e a este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro servo, explicando: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Tira o que não puseste e colhes o que não semeaste. Então o Senhor o julgou: por tuas próprias palavras eu condenarei, servo mau. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? E então no meu retorno receberia com juros. Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou: tirai-lhe a moeda de ouro e entregai-a ao que tem 10. Eles argumentaram: mas Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. Ao que ele proclamou: contudo eu vos asseguro, que a quem tem, mais será concedido, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E quanto àqueles que se levantaram contra mim, como inimigos, rejeitando o meu reinado, sobre eles trazei-os imediatamente aqui, e executai-os diante de mim. Amém? Aleluia. Meus irmãos, esse texto, ele fala sobre 2 tipos de servos. Na verdade, 3. Quais são esses dois? Esses dois, é porque dentro de um tem um outro, né? Mas quais são esses tipos de pessoas que fala o texto? Quantos servos ele chamou? O seu Senhor, quantos servos ele chamou? Ele chamou 10. Só que desses 10, muitos se revoltaram contra o seu Senhor, não se sujeitaram ao seu senhorio. A palavra de Deus, nesse texto, quando ela coloca aqui o Senhor, quando ela nomeia esse homem como Senhor, ele está se referindo a Jesus. É uma analogia a Jesus, aquele que veio estabelecer o seu reinado, aquele que veio preparar para nós, né, o seu reino. E aí ele fala que no seu regresso, no seu retorno, ele chamou 3 servos. E ali ele começou a falar com aqueles servos. O primeiro veio e falou: Senhor, está aqui a sua moeda, e ela rendeu 10 vezes mais. O segundo servo veio e depositou ali a sua moeda e falou: Senhor, está aqui, a sua moeda rendeu 5 vezes mais. E o terceiro servo, ele veio e falou: Senhor, está aqui a sua moeda. Eu fiquei com medo, porque o Senhor é um homem severo. Está aqui, estou te devolvendo. Eu quero primeiro falar aqui daqueles 7 servos, a qual o Senhor, ele vira para eles, ele vira ali e fala: olha, chame aqueles homens e executa todos eles. Esses servos, a qual o Senhor confiou, porque Deus confiou a todos os homens, a todas as mulheres, a todas as pessoas, Deus confiou dons e talentos. E o Senhor, Ele tem proclamado, Ele tem usado os seus servos para testemunhar do seu evangelho.
E essas pessoas, esses servos aqui que não se sujeitaram, simboliza aquelas pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, que ainda não se sujeitaram ao reino de Deus, ainda não se sujeitaram à sua vontade. Não é com essas pessoas que eu quero falar aqui nessa noite, mas se porventura existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que ainda não confessou a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, que ainda não reconheceu a Deus, a Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, essa é a oportunidade que Deus te dá, de saber que você precisa entregar a sua vida a Ele. Porque muitas vezes nós achamos que Deus Ele só entregou dons e talentos, só entregou a moedinha de ouro para aquelas pessoas que frequentam a igreja, e não é isso que a palavra do Senhor ela nos mostra. Todos nós temos dons e talentos dados por Deus, só que muitas vezes, muitas pessoas, elas não reconhecem isso, não reconhecem a Deus como seu Senhor e como seu Salvador. Que você entenda que o Senhor Ele também está te chamando, se você ainda não entregou a sua vida a Ele. O Senhor hoje Ele te chama para que você venha se submeter ao seu reino, ao seu senhorio, para que você venha entregar a sua vida a Ele. E com você eu quero fazer esse chamado, mas agora para você, igreja, para todos nós que estamos aqui. Esse texto ele é um texto bastante conhecido, é um texto que eu mesmo já compartilhei aqui, já compartilhei a parábola dos talentos, que tem muito a ver com esse texto que eu acabei de ler. Mas eu quero fazer algumas considerações aqui nessa noite, para que todos nós possamos sairmos daqui entendendo a nossa responsabilidade, entendendo que a quem muito se é dado, muito vai ser cobrado. E muitas vezes você pode até imaginar, não, mas Deus tem colocado muito pouca coisa nas minhas mãos. E eu vou te provar aqui, através da palavra do Senhor, que Deus tem entregado coisas grandes para você, coisas importantes na sua mão. Deus tem entregado tesouros nas tuas mãos. Qual o bem mais valioso que você tem? Qual o bem mais importante que você tem? É a sua casa? É o seu carro? É a vida do seu cônjuge? É a vida dos seus filhos? Qual o bem mais valioso que você tem? Eu entendo que o bem mais valioso que todos nós temos e que todos nós recebemos da parte de Deus é as nossas vidas. Porque Deus nos deu a vida. Eu falei aqui na semana passada sobre propósito, sobre entendermos que todos nós temos um chamado, Deus tem um propósito com as nossas vidas, que existe um processo ao qual nós devemos percorrer para que o propósito de Deus venha se cumprir, de algumas atitudes que nós devemos ter durante o processo, para que nós não venhamos nos desviar, nos afastarmos do propósito de Deus. Mas hoje eu quero falar com você aqui que você recebeu algo muito importante da parte de Deus. Você recebeu vida, a vida do próprio Deus. A palavra do Senhor diz que o próprio Deus, Ele soprou do fôlego de vida, do Espírito dEle sobre as nossas vidas. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Vocês têm um bem tão precioso e muitas vezes algo que nós não damos o devido valor. Muitas vezes ficamos preocupados com as coisas que nos rodeiam. Muitas vezes nós ficamos preocupados com as circunstâncias, com os nossos problemas pessoais, e esquecemos das nossas vidas. Esquecemos de quem nós somos. Esquecemos o quão valioso é esse presente que Deus nos deu, de estarmos vivos, de estarmos aqui. Para que nós entendamos um pouquinho aqui do que é a nossa vida, eu quero destacar aqui quem nós somos. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito é a nossa consciência. O nosso espírito é aquele que nos conecta ao próprio Deus, porque a palavra do Senhor diz que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
É através do nosso espírito que nós temos comunhão com Deus. É através do nosso espírito que nós temos consciência que nós precisamos de Deus. E nós temos uma alma, as nossas emoções, mente, vontades, todos nós aqui temos. E como temos, né? Como somos influenciados pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, pela nossa mente. E todos nós temos um corpo, aquilo que é físico, aquilo que fala dos nossos sentidos. Nós temos o nosso corpo que também reflete a nossa saúde. É importante que nós entendamos que Deus nos deu vida e que nós devemos cuidar dessa vida como algo precioso, algo de valor. Porque como a palavra do Senhor diz, Ele entregou ali uma moeda de ouro. Aquela moeda, ela simboliza algo de valor, algo ao qual aqueles homens deveriam guardar e que eles deveriam multiplicar. E eu te pergunto nessa noite, o que você tem feito com a sua vida? Essa é uma pergunta que eu me faço. O que eu tenho feito com a minha vida? O que é as nossas vidas? Nós somos corpo, alma e espírito. Amém. Faz parte, somos mesmo. Mas o que é a nossa vida? A nossa vida não é tudo que nós fazemos, tudo que nós somos. A nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida ministerial, tudo isso é as nossas vidas, não é? Isso é as nossas vidas. A nossa vida espiritual. O que é a sua vida espiritual? É o seu momento de ter comunhão com Deus, de ter intimidade com Deus, de orar, de ler a palavra. É o seu momento de ter consciência de qual é a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. É a consciência que você tem daquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele ministra a sua vida. O que nós temos feito com a nossa vida espiritual? Como nós temos nos deixado ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus? Qual o nível de intimidade e comunhão nós temos tido com Deus? O quanto nós temos nos dedicado em orar, em ler a palavra de Deus, em conhecer a Deus? O quanto nós temos nos dedicado para termos comunhão com Deus? É maravilhoso, meus irmãos, quando nós nos reunimos, é maravilhoso perceber a presença de Deus durante um culto, durante uma reunião. Tudo isso é bom, tudo isso é tremendo, poderoso. E eu creio que Deus tem muito mais para fazer do que o que nós vivenciamos aqui hoje, do que nós temos vivenciado aqui, todas as vezes que nós nos reunimos, seja aqui, seja nas reuniões nos lares. Eu tenho certeza que todos nós temos sido edificados. Mas é importante que nós entendamos que a nossa vida espiritual, ela não é só os momentos que nós vivemos quando nós nos reunimos junto com os nossos irmãos, quando nós percebemos a presença de Deus no meio dos louvores, no momento da ministração da palavra. A nossa vida espiritual, ela diz muito mais daquilo que nós vivemos dentro das nossas casas, no nosso momento do nosso secreto, do lugar de estarmos diante da presença do Senhor, do momento ao qual nós buscamos realmente conhecer a Deus, ouvir a voz dEle. O que nós temos feito das nossas vidas espirituais? Qual o nível de relacionamento nós temos tido com o nosso Deus? Meus irmãos, nós precisamos parar e pensar muito sobre isso, porque chegará o dia onde todos nós nos apresentaremos diante da presença de Deus. Todos nós, enquanto cristãos, a palavra do Senhor, ela é muito clara, e existem vários textos que falam sobre isso.
É Jesus falando aqui nos evangelhos. É lá em Apocalipse, todos nós vamos nos apresentar diante da presença de Deus. Os servos infiéis, aqueles que não se submeteram ao reino de Deus, vão se apresentar diante de Deus para serem julgados e serem condenados, porque quem não recebe a Jesus Cristo, ele já está condenado. Mas nós também vamos nos apresentar diante da presença de Deus. E Deus, ele vai olhar para mim e para você, e você pode até pensar, falar, não, lá na terra eu tive muito pouca coisa, tive muito poucas responsabilidades. Você tem uma responsabilidade tão grande, mas tão grande com a sua vida, que nós não conseguimos dimensionar e entender o quão grande é isso. Porque Deus, ele tem um propósito para cada um de nós nessa terra. Nós fomos chamados, nós estamos aqui não apenas para passar por aqui, não apenas para trabalharmos, comermos, sobrevivermos sobre essa terra, não. O propósito de Deus para as nossas vidas vai muito além disso. E um dos grandes propósitos de Deus em nos criar, em nos formar, é de que nós tenhamos intimidade e comunhão com Ele. O segundo aspecto da nossa vida, eu coloquei vida familiar. O que é a nossa vida familiar? É o nosso núcleo familiar. É o cônjuge, são os cônjuges, né? É o esposo, a esposa. Na nossa vida familiar, nós somos marido, mulher, né? Esposo, esposa. Nós somos pai, somos mãe. Nós somos filhos. Em alguma categoria você está inserido. E quanto mais o tempo passa, né? Quanto mais decisões nós tomamos, mais responsabilidade nós vamos trazendo para as nossas vidas. Muitas vezes você acha que você tem muito poucas responsabilidades dadas por Deus, mas eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo o quão grande é a responsabilidade que nós temos. Você tem uma responsabilidade tremenda com a sua vida espiritual, e você tem uma responsabilidade tremenda também no seu núcleo familiar, na sua vida familiar. Você enquanto cônjuge, você enquanto marido, você enquanto mulher, que tipo de homem, que tipo de mulher nós temos sido dentro dos nossos relacionamentos? Nós temos realmente sido marido e mulher conforme a palavra de Deus nos ensina? Nós temos obedecido ao Senhor e a sua palavra conforme Ele tem nos instruído? Nós temos realmente feito aquilo que Deus nos deixou, tem nos mostrado através da sua palavra, ao qual nós devemos fazer? Meus irmãos, é muito sério, porque um dia nós vamos apresentar diante de Deus a nossa moeda, aquilo que Deus nos entregou. Aí você acha, não, isso é para os talentos, é para quem toca, é para quem canta, é para quem recebeu o dom, a sabedoria da prosperidade. Nós vamos prestar conta por tudo que Deus nos deu, e a coisa mais importante que Deus nos deu foi a vida. E a vida em todos os seus aspectos, não apenas em um aspecto. Nós somos seres espirituais, somos alma, corpo. Tudo isso faz parte das nossas vidas, tudo isso faz parte da nossa essência. Vocês acham que Deus ele quer que nós sejamos apenas somente pessoas espirituais? Por que eu coloquei em primeiro lugar? Porque é o mais importante, porque se nós buscamos a Deus, se nós temos intimidade com Deus, se nós temos comunhão com Deus, nós vamos ter consciência daquilo que é o propósito, daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que nós devemos fazer. Se de fato nós temos uma vida espiritual que multiplica, que está crescendo, que nós estamos de fato cumprindo com o propósito para o qual Deus estabeleceu para nós, nós também vamos viver uma vida familiar, vida profissional, vida ministerial, totalmente equilibradas. Mas o grande problema é que nós vivemos uma vida disfuncional.
Nós vivemos mais ou menos na nossa vida espiritual, e muitas vezes vivemos mais ou menos na nossa vida também familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial. E o desequilíbrio em qualquer área das nossas vidas, ele traz um desequilíbrio geral. Existe algo muito precioso que Deus te deu. A sua vida é extremamente especial, é valorosa, importante, algo de um valor inestimável. O que a palavra do Senhor diz? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Esse é o valor da sua vida para Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que de fato fomos chamados para viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que nos nossos casamentos nós sejamos esposos e esposas, não de acordo com aquilo que nós queremos, achamos, pensamos ou acreditamos ser, não, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos ser pais e mães, não de acordo com aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, não, mas de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. É sendo exemplo, é sendo modelo, é ensinando os nossos filhos o caminho, é realmente fazendo a diferença na vida deles, é edificando, realmente edificando eles na rocha, é mostrando para eles o caminho em todas as áreas da vida deles. Quantas e quantas pessoas nascem, crescem dentro da igreja, frequentam a igreja, os seus pais são cristãos, mas não veem nos seus pais o caráter de Cristo, a vida de Deus. Isso é muito sério. Olha o tamanho da responsabilidade que Deus tem colocado na sua mão. Olha quantas moedas de ouro Deus tem colocado nas suas mãos. Filhos, honrem, obedeçam a seus pais. É sério, a palavra do Senhor diz, olha, é o primeiro mandamento com promessa: honra seu pai e a sua mãe, para que viva bem, para que prolongue os seus dias de vida sobre a terra. E aí nós achamos que não, a minha vida é uma vida normal, a minha vida é uma vida comum. Não, não é. Não é. O seu filho, ele pode ser um grande homem, a sua filha pode ser uma grande mulher na geração deles, de acordo com aquilo que você ensinar para ele, de acordo com o modelo que você for para eles. Ou infelizmente ele pode ser uma decepção para essa geração, por causa do seu mau exemplo, e isso vai ser requerido de mim e de vocês. Muitas vezes nós lemos os textos da palavra do Senhor e às vezes a gente não consegue entender, né? Deus deu talentos, né? Vamos lá para a parábola dos talentos. E aí nós achamos que ter talentos, né? Que ter moedas de ouro nas nossas mãos é dons, é poder tocar, cantar, é poder ser uma pessoa que fala bem, ou que tem dons, né? Dons para expulsar demônios, dons para curar. E achamos que isso é o mais importante. Isso é importante sim. E nós buscamos isso, oramos, realmente estamos sempre buscando de Deus para que a gente possa viver os dons espirituais de Deus, para que a gente possa ver a glória e o poder de Deus manifesto nesse lugar. Mas meus irmãos, existem coisas que vão impactar muito mais o mundo do que os nossos talentos humanos, os nossos talentos, os nossos dons espirituais. É quem de fato nós somos, é quem de fato nós temos sido diante da presença do Senhor, enquanto homens espirituais, dentro das nossas casas, enquanto esposa, enquanto pai, enquanto mãe e enquanto filhos. Nós precisamos sabermos relacionarmos dentro do nosso núcleo familiar. Nós precisamos entender qual é a nossa responsabilidade, quais são os nossos papéis dentro das nossas casas. E nós precisamos entender que existe uma responsabilidade a qual nós precisamos cumprir com elas. Nós negligenciamos
essas responsabilidades e achamos que está tudo bem. Está tudo bem. Não está bem. Não está bem porque Deus entregou isso nas suas mãos. Na sua vida profissional, nas nossas vidas profissionais, nós podemos ser o quê? Podemos ser patrão, né? Podemos ser aí profissionais liberais, podemos ser funcionários, colaboradores, empreendedores. Hoje tem tantos nomes, né? Meus irmãos, vocês sabiam que na palavra do Senhor, até para isso Deus ensina? Deus fala para os patrões, Deus fala para os funcionários, Deus fala para os trabalhadores. Como nós devemos nos portar? Qual a nossa responsabilidade dentro da nossa vida profissional? Muitas vezes oramos, pedimos a Deus para nos prosperar, mas nós, seja como patrão, não temos honrado a Deus. Seja quanto funcionários, não honramos a Deus com as nossas atitudes, com as nossas práticas, com aquilo que nós fazemos. Muitas vezes queremos crescer, muitas vezes queremos prosperar na nossa vida profissional. Pedimos, clamamos a Deus. E como pedimos, né? E como oramos, né? Porque é tantos anseios, tantas necessidades, tantos sonhos, projetos que nós temos. Mas nós precisamos entender quem nós temos sido. Nós temos cumprido com a nossa responsabilidade dentro da nossa vida profissional, com tudo aquilo que nós fazemos, exercendo qualquer papel que seja. Nós temos sido fiéis ao Senhor verdadeiramente. Nós temos buscado crescer, nos aprimorar, nos profissionalizar, porque muitas vezes queremos que Deus faça muitas coisas. E Deus já nos deu capacitação, Deus já nos deu graça, Deus nos dá sabedoria. A palavra do Senhor diz: quem quer sabedoria, peça a Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus dá sabedoria, Deus dá graça e sabedoria para que nós possamos adquirir riquezas. Mas e aí? Será que nós temos buscado em Deus? Será que a sabedoria que Deus tem colocado nas nossas vidas, nós temos impactado o lugar ao qual nós estamos, o lugar ao qual nós frequentamos? Será que as pessoas têm olhado para nós, no nosso ambiente profissional, nosso ambiente de trabalho? Será que as pessoas têm percebido de fato quem nós somos? Porque você não, a sua vida profissional, ela não diz respeito somente a você ganhar dinheiro, a você satisfazer os seus desejos, realizar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. O seu local de trabalho, ele tem sido um lugar onde você tem sido testemunha do Senhor. Meus irmãos, vocês estão entendendo o quão grande é o tesouro ao qual Deus colocou na sua mão? Aí você fala: ah, não, pastor, mas eu só cuido da minha casa. Você só cuida da sua casa? Se você for sozinho, não tiver mais ninguém, não tiver filho, não tiver esposo, realmente você está um pouco mais tranquilo. Mas em compensação, a palavra do Senhor diz, né, que aquele que não é casado, aquele que não tem filho não, mas aquele que não é casado, cuide das coisas do Senhor. Então responsabilidade você tem. É um pouco menor, né? Porque se você não tem um marido, uma mulher, filho para te dar trabalho, tá um pouco mais tranquilo. Mas ainda assim nós temos responsabilidades, e grandes. Meus irmãos, para finalizar aqui, o quarto tópico é a vida ministerial, não menos importante. Qual tem sido o nosso comportamento enquanto igreja? Ah, eu vou nos cultos. Maravilha, vou até bater palma para você. Amém, temos que vir, temos que frequentar. Mas e aí? E aí, em quantas reuniões você tem participado para buscar de Deus, para falar com Deus, para orar com alguém que está precisando? Quantas vezes nós temos nos disposto a visitar alguém, a orar por alguém que está enfermo, que está aflito? Quantas vezes nós estamos prontos
dispostos, cheios de alegria, de gozo, né, como eu disse aqui, por termos sido libertos, né, para vir na casa do Senhor, salmodiar, adorar a Deus, não por obrigação, não por religiosidade, porque eu imagino o dia, e creio que esse dia chegará nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, em que todos nós, vamos chegar aqui com um único propósito, de adorarmos a Deus, de louvarmos ao Senhor, de agradecermos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Ao entrarmos ali por aquela porta, nós vamos falar para o Senhor: Senhor, ó, daqui para trás ficam os meus problemas, daqui para trás fica tudo que eu preciso, fica ali todas as contas para pagar, fica tudo, e eu vou entrar aqui agora somente para louvar e adorar ao Senhor. Meus irmãos, eu creio e tenho sim convicção do que eu vou falar para vocês. O dia que nós entendemos o quão poderosa é uma igreja que anda em unidade de fé, unidade de propósito, o dia que nós entendemos que quando nós nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor, e que nós estivermos aqui tão somente voltado, com os nossos corações voltados a Ele, que a nossa mente, os nossos corações estejam totalmente conectados com Ele, buscando a Ele, louvando a Ele, adorando ao Senhor. Eu sei que os anjos vão segurar essa estrutura, mas eu creio que essa estrutura será abalada. O dia que nós entendermos que nós fomos chamados pelo Senhor e que nós temos uma responsabilidade enquanto comunidade cristã. Ó, comunidade cristã, né, Pereira? Uma comunidade de cristãos que se reúnem para louvar, para adorar ao Senhor, e que nós temos uma responsabilidade para essa geração a qual nós fazemos parte, enquanto igreja, enquanto povo santo, um povo chamado, um povo escolhido por Deus para resplandecer a glória de Deus, para sermos luz para esse mundo, sal sobre essa terra. A quem muito se é dado, pode falar, quem muito se é dado, muito será cobrado. E eu acabei de te provar aqui que você não precisa ser um mega, milionário, bilionário, para que você tenha muitas responsabilidades. Porque eu tenho certeza que você entendeu que Deus já colocou muitas coisas nas suas mãos, muitas coisas importantes nas suas mãos, e que nós possamos entender e compreender com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, que nós precisamos multiplicar a vida de Deus, a vida que Deus nos deu. Presta atenção, vem aqui comigo. Deus nos deu a vida, nos deu? E Deus tem derramado a sua vida sobre as nossas vidas. Se vocês entenderam quão sério isso é ou não é, eu espero que tenham entendido. Porque Deus te deu vida. Existe uma responsabilidade muito, muito grande sobre as suas mãos. E um dia, todos nós, do maior ao menor, do mais novinho ao mais velho, todos nós vamos nos apresentar diante da presença dele. O que você vai falar para ele? Está aqui, Senhor. Guardadinho minha vida. Fiz nada com ela. Porque às vezes a gente acha que não fazer nada tá bom, né? Não fiz nada de errado, Senhor. Senhor, está aqui minha vida, não fiz nada de errado. Ela está intacta. Deus vai virar para você e falar: servo infiel, servo mau. Você cuidou da sua casa, você cuidou dos seus filhos. Quantas vezes você acordou de madrugada para falar comigo?
Ou quantas vezes eu te acordei de madrugada para eu falar com você e você nem levantou. Deus virar para nós e falar: e aí, lá no seu trabalho, você me pediu tanto para eu te prosperar, você comprou uma casa, você comprou um carro, você frequentou bons restaurantes, e aí? Lá na igreja, você até ia nas reuniões, mas e aí? Aquele irmão que entrou lá, saiu. Eu falei para você: vai lá e ora com ele, vai lá e dá um abraço nele. E ele entrou e saiu, você nem deu moral para ele. Se coloquem de pé, igreja, por favor. A quem muito se é dado, muito lhe será cobrado. Às vezes nós nos escondemos. Eu acho que eu nem dom eu tenho. Acho que Deus, na fila do talento, eu pulei dos talentos. Eu não tenho nada. A palavra do Senhor diz que Ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Mas o meu papel, o papel do bispo Rosemir aqui, é te fazer conhecer e sair da ignorância. É entender o quão responsável você é pela sua vida e o quão preciosa é aquilo que Deus te entregou. E eu tenho certeza que Deus, Ele quer fazer de nós homens e mulheres melhores em todas as áreas das nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos entender o quão precioso, o quão valoroso é aquilo que Deus já entregou para nós. Amém? Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor agora nessa hora. Eu tenho certeza que todos nós, em algum aspecto da nossa vida, nós entendemos que nós precisamos mudar. Nós precisamos de fato sermos transformados pelo nosso Deus. Nós precisamos reconhecer o quão precioso é aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. O quão importante é que nós não sejamos negligentes, como aquele servo infiel. Aquele servo que achou que se ele não fizesse nada, ele apenas devolvesse aquela moeda de ouro, intacta. Mas o seu senhor vira para ele e fala: se você tivesse colocado essa moeda no banco, ela teria rendido juros. Ela teria multiplicado. Nem que fosse uma vez mais, 2 vezes. É isso que o Senhor está te mostrando aqui nessa noite. É isso que o Espírito Santo de Deus, Ele quer mostrar para mim e para você aqui. Existe algo muito grande. Eu por muitos anos da minha vida, eu via pessoas talentosas, pessoas que falavam bem, pessoas que tocavam bem, pessoas que tinham dons espirituais, e eu falava: Senhor, eu estou só de passagem aqui mesmo. Eu quero casar, eu quero ter filhos, tá bom, tá muito bom. E por muito tempo eu achava que aquilo era algo simples. Eu achava que aquilo não tinha tanto valor. Mas o dia que eu entendi, o dia que o Senhor, quando o Senhor ele vai trazendo entendimento, revelação para as nossas vidas, que o bem mais precioso que nós temos é a nossa própria vida, e que nós precisamos ser a melhor versão de nós mesmos, em todos os aspectos, enquanto homens espirituais, enquanto homens e mulheres que dependem de buscar, de ter intimidade, de ter comunhão com Deus, enquanto homens e mulheres, como esposo, como esposa, o quanto nós precisamos ser pessoas melhores, enquanto pai, enquanto mãe, o quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos, enquanto filho, o quanto eu devo honrar os meus pais,
enquanto um trabalhador, enquanto um profissional, o quão importante é que eu realmente faça a diferença. É que eu cresça, que eu profissionalize, que eu seja melhor no meu trabalho, que eu possa prosperar no meu trabalho. Dentro da casa do Senhor, no ministério, naquilo que Deus entrega para mim e para você, para servir a Ele. A palavra do Senhor diz que se você der um copo de água para um profeta, na qualidade de profeta, você vai receber um galardão de profeta. A palavra do Senhor diz do dom do amor, o dom de pessoas de recepcionar outras pessoas, de abraçar, de dar um bom conselho. Muitas vezes achamos que dons e talentos é só para quem canta, para quem toca, para quem muitas vezes é orado com a palavra de sabedoria, com a palavra de conhecimento. Não. Muitas vezes um abraço cheio da vida, um abraço cheio do amor de Deus, pode impactar uma vida a qual você não tem noção da magnitude daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Mas vamos deixar de ser omissos, vamos deixar de ser medrosos, como aquele servo infiel. Ele teve medo de multiplicar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Meus irmãos, é tempo de arregaçarmos as mangas. É tempo de entendermos o quão preciosa é a nossa vida para o Senhor. O quanto nós precisamos viver realmente, viver aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Senhor, Pai, eu quero te agradecer nessa noite, ó Deus, pelo teu grande amor para com as nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra ela é viva e poderosa, ó Deus, para gerar transformação em nós. Senhor, ó Deus, o quão preciosos nós somos aos teus olhos. Senhor, e o Senhor tem sim, ó Deus, entregado, ó Pai, muitas responsabilidades nas nossas mãos. Pai, todos nós, ó Pai, temos grandes tesouros nas nossas mãos. Senhor, e que nós possamos multiplicar tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, tem nos dado, tudo aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos, ó Deus. Pai, que nós possamos entender enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, ó Pai, que nós estamos aqui para fazermos a diferença, para sermos diferentes, para honrarmos ao Senhor, ó Deus, em tudo e em todas as coisas, para sermos fiéis ao Senhor. Pai, não nos deixe ser desobedientes, não nos deixe, ó Pai, sermos rebeldes, Senhor, mas que nós possamos, ó Pai, ser fiéis ao Senhor, fiéis à tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos fazer crescer, que o Senhor possa, ó Deus, nos fazer, ó Pai, realmente, ó Deus querido, frutificar e multiplicar todos os tesouros que o Senhor, ó Pai, colocou nas nossas mãos. Senhor, eu te agradeço nessa hora, ó Deus querido, porque eu sei que o Senhor tem coisas tremendas e poderosas para fazer, ó Deus, neste lugar, para fazer, ó Deus, nas nossas vidas e através das nossas vidas e através desse ministério. Pai, porque não é pelo tamanho, Senhor, mas é pela vida, é pelo poder do Senhor, é pelo agir do Senhor, ó Deus querido. Quem poderá resistir, ó Deus? As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Senhor, guarda os nossos corações, guarda, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Que nós estejamos, ó Deus, guardados, escondidos, ó Pai, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Que nós possamos descansar à sombra do Onipotente. Senhor, guarda-nos agora nessa hora, Senhor. E conduza-nos, ó Deus, no teu caminho conforme a tua vontade. Senhor, eu quero te louvar, te adorar e te agradecer nessa hora, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Aleluia. Podem se assentar, meus irmãos. O bispo Odemir quer dar alguns recados, logo em seguida nós vamos ceiar. Graças e paz, igreja. Estou feliz de estar de volta. Irmãos, tiramos 10 dias de férias. Eu acho que eu já estou ficando velho, com 64. Tirei uns 10 dias que eu estava bem cansado.
Voltei empolgado, renovado e estou muito feliz de estar aqui, amém? Aleluia! Irmãos, eu quero falar sobre a nossa campanha que começa quarta-feira. Quarta-feira nós vamos começar a campanha Projetando 2024. Quantos gostariam de estar vivos, fortes, sadios em 2024? Diga glória a Deus! Glória a Deus! Glória. Nós vamos começar essa próxima quarta orando, projetando um 2024 com saúde, com vida, com vício, com alegria. Amém, queridos? Amém? Amém. Então, próxima quarta, eu quero ungir a igreja. Eu gostaria que todos estivessem aqui. Nós estaremos orando, falando sobre projeto de vida. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres. E cada quarta-feira nós vamos orar sobre um aspecto para 2024. Primeiro, para a saúde. Depois nós vamos orar por vida financeira, por prosperidade em 2024. Mas não resolve nada você prosperar se você não tiver saúde. Então nós vamos começar, eu quero orar, jejuar esta semana, quarta-feira, para que todos estejam aqui, para a gente orar por você, orar com você, ungir você para 2024. Você vai estar aqui forte, sadio, multiplicando os dons e os talentos que Deus te deu, amém? Amém? Como é que eu multiplico? Como é que eu multiplico a minha vida? É ganhando vidas para Jesus. É simples. Como é que eu multiplico essa moeda preciosa que Deus me deu? Ganhando vidas. Eu estou passando a vida de Deus, multiplicando a vida de Deus para as pessoas, para aqueles que não conhecem a Deus. Isso fala de você ganhar a pessoa, ajudar a pessoa, discipular a pessoa, orar com ela, orar por ela. Irmãos, isso é multiplicar a moeda que Deus te deu e vai te cobrar isso, sabia disso? Eu não sou pastor. Irmãos, pastor não ganha vidas. Pastor pastoreia. Eu tenho que ganhar vidas não porque eu sou pastor, é porque eu tenho a vida de Deus em mim. Aí eu multiplico. Amém, igreja? Amém. Então eu creio que você entendeu o recado de Deus. E nós vamos projetar um 2024 com saúde, abençoado e assim por diante. Fala, Marcelo Augusto. Dia 16, a noite de adoração. Dia 16 agora nós temos a noite de adoração. Tem gente que está achando que é só para os jovens. Não, é para a igreja toda. Vem aqui no sábado, adora a Deus. Amém, queridos? Irmãos, nós adoramos a Deus de várias maneiras. Sabia disso? Aqueles reis magos que vieram do Oriente, chegaram até Jesus e o adoraram. Como? Deram a ele ouro, incenso e mirra. Eles o adoraram ali, com os seus bens, com um presente. Isso é adoração. Amém, igreja? Aleluia. Então, quarta-feira nós temos o quê? Projetando 2024. E eu gostaria que você estivesse aqui para receber uma unção na vida da sua saúde, a sua vida física. Nós queremos orar e profetizar e te ungir para que Deus possa fazer algo tremendo na sua vida e que você chegue em 2024 e tenha um ano abençoado com saúde. A propósito do próximo ano, eu quero falar também rapidão sobre a virada do ano. Vai dar de domingo para segunda, é isso? Não, de sábado para domingo. Sábado para domingo é dia 31. É isso mesmo, tem razão. Então é de domingo para segunda. Então naturalmente você já viria. Só porque nós vamos ter o culto da virada e vamos ter um jantar
E como a gente faz quase todo ano, aliás, todo ano, tá bom? A gente vai estar aqui até lá pelas 3. Você não vai trabalhar na segunda, feriado. Então nós temos o jantar, que vai ficar, presta atenção, queridos. O jantar vai ser R$60 por pessoa. Muito barato. Crianças a partir de 10 anos já paga. Crianças menos de 9 anos abaixo não paga, tá? R$60 por pessoa. Mas tem um pequeno detalhe. Até o dia 20. Hoje são 3, nós temos 17 dias para você deixar de comer x-salada, aquele monte de pizza que você ia comer e pagar R$100 para comer pizza hoje à noite. Já passa o dinheiro para a Leida, pega o seu nome, R$60, tá bom? Vai economizando aí, porque temos até o dia 20. Do dia 20 em diante, irmãos, não sou eu que vou fazer o jantar, é regra e não é minha, tá? Do dia 20 ao dia 1º, se você resolver, eu resolvi, aí é R$100 e não tem choro. Nós temos muita coisa para organizar antes, com antecedência, e precisamos de dinheiro. R$60, irmãos, não pagam um café hoje, tá? Um jantar, um buffet tremendo, 2 tipos de carne, salada, vai ter sorteio, presente, vou nem falar nada. R$60 até o dia 20, quarta-feira. Vai ser um dia de campanha, você vem aqui projetar em 2000 e até esse dia você pode pagar R$60, tá? Pode começar hoje. Você pode depositar R$60 na conta da igreja. Quem tem aí, faz o Pix e avisa para a gente ir anotando. Nós vamos fazer o grupo do jantar da virada, tá? Pagou ou depositou, fez o Pix na conta da igreja, R$60. Ah, é 5 pessoas. 6 vezes 5? 30. Acertei? R$300. Paga logo, fica feliz, está garantido o seu jantar. Amém? Está muito barato, não tem como reclamar, irmãos. Detalhe é que, por que nós precisamos até dia 20? Nós não vamos alugar mesa e cadeira, muito caro na virada do ano. O que a gente vai fazer? Nós vamos comprar com o dinheiro do jantar, tá bom? Se der, né? Porque nós temos que comprar muita coisa para fazer o jantar. Então nós vamos, por isso que eu estou pedindo os irmãos para pagar ou acertar até o dia 20. Amém? R$60 não paga uma cadeira, irmãos. Só para você ter uma ideia. Mas, ajuntando todo mundo, a gente compra e parcela e Deus proverá. Amém? Vamos ficar aí de pé. São diáconos mirins, né? Eu não sabia que o Edilson tinha... Ah, não é mirim, não, tinha. Levanta a sua mão direita, vamos orar, vamos consagrar o pão e o vinho. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e o vinho e ele disse: olha, fazei isso em memória de mim todas as vezes que vocês reunirem. Ele disse: esse é o pão que simboliza o meu corpo, que será entregue na cruz. Esse é o sangue, é o vinho simbolizando o sangue do Cordeiro que será derramado. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre o pão e o vinho. Nós o consagramos a Ti e declaramos que ao tomar o pão para dentro de nós, estaremos trazendo saúde, porque o Senhor levou sobre o seu corpo todas as nossas enfermidades. Ao tomarmos o vinho, Senhor, o suco de uvas, o vinho sem mosto, nós declaramos, Senhor, que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Nós o consagramos a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Querido, você que é batizado, batizada,
Participe conosco da ceia. Pegue o seu cálice e diga para o irmão: eu tenho uma aliança com você. Mistura os dois em sinal de aliança. Aleluia. Vem, Santo Espírito de Deus, vem, queremos teu mover, a tua igreja anseia pelo teu mover, faz o céu descer, teu povo espera o derramar da tua chuva, enche esse lugar, tua igreja, a tua igreja anseia pelo teu mover, faz o céu descer, teu povo espera o derramar da tua chuva, enche esse lugar, queremos a tua presença, desejamos te encontrar, queremos ser batizados, somos teu altar, queremos a tua presença, desejamos te encontrar, queremos ser batizados, somos teu altar, rasgue o céu, derrame do teu fogo, aviva-nos, aviva-nos, venha nos encher, rasgue o céu, derrame a tua glória, toca-nos, toca-nos, rendemos a ti, rasgue o céu, derrame do teu fogo, aviva-nos, aviva-nos, venha nos encher, rasgue o céu, derrame a tua glória, toca-nos, toca-nos, rendemos a ti, vem, Santo Espírito, vem, queremos mergulhar em tua presença, vem, Santo Espírito, vem, vem nos batizar, sinto o vento soprar, vem, Aleluia. Santo Espírito, vem, Pega na mão do seu irmão. nos mergulhar. Vamos ajuntar as alas. Oh! Deus vai derramar o seu poder sobre a sua vida. Aleluia! Vem, vem nos batizar, sinto o vento soprar, vem, Santo Espírito, vem, queremos ver
aviva-nos. Venha nos encher, rasgue o céu, derrame a tua glória, toca-nos em tempos a ti, rasgue o céu, derrame do teu fogo, aviva-nos, Esse é o Senhor venha nos encher. para te avivar, para te batizar. Oh! Derrame a tua glória, toca-nos em tempos a ti, aviva-nos, 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 Aleluia! aviva-nos, Ora com seu irmão. aviva-nos, Profetiza uma semana abençoada, uma semana de vitória. Maravilhoso Deus. Receba agora. Essa aviva no Senhor. Derrama vida. Encha este lugar. Enche o nosso coração. Oh, aviva no Senhor. Glória a Deus. Vamos à igreja! Aviva-nos, 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 aviva-nos.